Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Depois de quase 2 meses sem gravar vídeos para o canal, eis que estamos de volta às atividades. Só que hoje com um vídeo um pouco diferente do que os anteriores, hoje quero falar um pouquinho a respeito da história do canal e também sobre algumas reflexões que Deus ele provocou dentro de mim nesse período. Antes de começar, eu quero mandar um abraço para Camila Badareni, que está acompanhando os nossos vídeos lá de Vitória da Conquista, na Bahia. Um grande abraço para você. Bom, pessoal, eu me lembro que quando eu gravei o primeiro vídeo para o YouTube, eu tive uma preocupação muito grande em dizer que a fé e a inteligência, elas andam juntas, e não em contradição como muitas pessoas acreditam. Em contrapartida, eu não falei muito a respeito do que me motivou a começar a gravar os vídeos para o YouTube. Eu me lembro que nesse período eu vi muitas pessoas fazendo interpretações equivocadas a respeito do que a Bíblia diz, às vezes na maioria das vezes por não conhecer a Bíblia escrita, mas às vezes por conhecer a reprodução dela na vida das pessoas. É mais ou menos o seguinte, eu lembro de uma frase que eu não sei de quem é agora, depois se eu lembrar eu até coloco aqui na descrição, ou então aí embaixo no vídeo. Ele dizia o seguinte: a cada 100 pessoas, 99 leem a Bíblia no cristão, enquanto apenas uma lê a Bíblia de fato. Isso quer dizer o quê? A conduta das pessoas que dizem ter uma fé cristã na Bíblia, ela diz muito a respeito do que está na Bíblia. Às vezes as pessoas elas julgam o que tem na Bíblia pela conduta das pessoas que a seguem. E isso acaba sendo um grande problema, porque por as pessoas nem sempre obedecerem a tudo que está escrito, ou então às vezes viverem de uma forma mais despreocupada no que diz respeito aos padrões bíblicos, isso passa uma imagem negativa a respeito da Bíblia e as pessoas acabam acreditando naquilo que elas veem e não naquilo que elas leem. Tendo em vista esse cenário e o conhecimento que eu já tinha da Bíblia até o momento, eu comecei a me sentir incomodado, no melhor sentido da palavra, a produzir algum conteúdo que fosse esclarecer a dúvida que a maioria das pessoas tinham em relação à Bíblia. Eu sei que há milhares de pessoas aqui no YouTube mesmo que se dispõem ao mesmo fim de explicar a respeito das coisas envolvidas na Bíblia, mas eu acredito que cada pessoa tem a sua representatividade pelo público que ela vai abranger. Eu falo isso não apenas no YouTube, eu digo quanto às pessoas que te conhecem. Se eu simplesmente chegasse para você e te transmitisse vários e vários conhecimentos, e quando vocês olhassem para mim, as pessoas que são do meu convívio, e não vissem nenhum fruto daquilo que eu ensino, todo o meu ensino seria inútil. Porque eu estou ensinando algo, mas praticando outra coisa. Na verdade, o que Jesus ele nos provocou a fazer era exatamente de seguir as mesmas coisas que ele seguia. Então, quando nós buscamos esse conhecimento, o foco principal é você se aperfeiçoar no cumprimento daquilo que ele já havia ordenado. Então, é mais ou menos o seguinte: o que eu estou fazendo aqui no YouTube é simplesmente te dar ferramentas para te fortalecer, para que você possa caminhar cada vez mais próximo de Jesus, mas para que assim você copie as obras dele, e não simplesmente que esse conhecimento ele vá fazer com que você mude a sua forma de pensar. Quanto às pessoas que não tiveram tanta instrução ou que fizeram interpretações equivocadas da Bíblia, elas então terão a oportunidade de ver qual que seria a direção, o conhecimento, a explicação correta daquilo que elas tinham visto antes e interpretaram de forma equivocada. Para quem me conhece, sabe que eu tenho 2 características marcantes. Uma delas é o perfeccionismo e a outra é a timidez. Só que para quem vai gravar vídeos para o YouTube, essas características acabam gerando um certo transtorno. Por quê? Quem é tímido não gosta de aparecer. Quando aparece, não quer aparecer de forma a passar vergonha. Então eu tinha um controle muito maior, já que alinhava isso com o meu perfeccionismo, para poder produzir algum vídeo para colocar aqui no YouTube. E isso já estava me incomodando um tempo. Aí quando eu comecei a orar a Deus perguntando a respeito dessas coisas, Ele colocou no meu coração algo bem claro. A dificuldade que você tem tido
ela é exatamente por o que você quer mostrar para as pessoas. Porque quando Deus ele te chama, ele não te chama para ser algo diferente do que você já é. E às vezes a minha preocupação maior estava em tentar produzir todo o conteúdo de uma forma que ficasse perfeito. Às vezes parecia até o Jornal Nacional aqui na hora que eu estava explicando alguma coisa. Mas, assim, eu creio que vocês talvez não tenham perdido nada no que diz respeito ao conteúdo, mas talvez tenham perdido um pouco no que diz respeito à espontaneidade que eu tinha na hora de falar a respeito de cada uma das coisas. Eu estou tentando ainda até trabalhar um pouco isso melhor para não ser tão difícil, tão complicado essa questão de gravar vídeos aqui para o canal. Mas eu creio que vocês também teriam muito mais a ganhar no que diz respeito a essa espontaneidade, porque eu acredito que toda a nossa capacidade não somos nós mesmos quem produzimos, principalmente no que diz respeito às coisas voltadas para Deus. Eu acredito que é na nossa fraqueza, como diz na Bíblia, é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, aonde eu sou fraco, Deus me faz ser forte. Agora, quando eu me preocupo em eu mesmo fazer com que eu seja perfeito, ou então eu mesmo fazer com que eu produza coisas perfeitas, eu então estou impedindo o que Deus ele teria para fazer através de mim e que isso poderia causar diferença e um impacto positivo na sua vida. Então, o que eu tenho a produzir muito mais aqui para vocês não é apenas conhecimento. Isso vai ser positivo? Com certeza. Mas a preocupação maior que eu pelo menos pretendo colocar a partir de então é que eu possa dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus ele possa usar na minha vida para trazer alguma mensagem a você. Então, se você talvez tenha tido alguma dificuldade no que diz respeito a fazer algo para o reino, eu quero te incentivar a fazer isso sem pensar nas suas limitações. Porque é nas suas limitações que Deus vai te usar e vai fazer com que aquilo que Ele faz através de você renda glórias para Ele e não para você mesmo. Talvez olhando para as minhas características, a minha real intenção e vontade seria simplesmente de não falar nada, de simplesmente continuar fazendo as minhas coisas como eu fazia normalmente, sem expor nenhum conteúdo aqui no YouTube. Isso seria muito mais confortável para mim. Mas eu quero mostrar para você que para eu ter vencido, ou pelo menos tentar vencer essas dificuldades e expor a minha imagem dessa maneira, há algo que é muito maior me motivando a fazer isso, porque senão eu não estaria fazendo. Eu quero deixar só uma passagem para vocês, tá em Lucas capítulo 24, eu vou até ler para vocês, que era Jesus, assim que ele tinha morrido e ressuscitado, ele apareceu para 2 dos seus discípulos no caminho para Emaús. Então, de repente, eles conversando com ele, ele começou a expor a escritura para eles, mas eles não entenderam que era Jesus que estava ali, ressurreto, conversando com eles. E aí, quando chega no momento do partir do pão, é que os olhos deles se abrem. Veja só o que diz Lucas 24, a partir do versículo 30, diz assim: Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O ensino ele não foi desacompanhado de uma experiência que eles tiveram com Cristo. A partir do momento que Jesus abriu os olhos deles para que eles pudessem enxergar o que estava acontecendo, eles então perceberam que o coração deles estava queimando durante todo aquele percurso. Então, o conhecimento bíblico separado do toque do Espírito Santo, ele acaba sendo inútil. Então, o que Deus ele tinha colocado no meu coração é: ensine aquilo que tem que ser ensinado, mas nunca perca a espontaneidade em passar isso para frente, porque é nessa espontaneidade que eu posso te usar para poder fazer a diferença na vida das pessoas. E enquanto você, talvez, se não ainda rendeu a sua vida a Jesus, ou então não reconheceu a Bíblia como uma palavra vinda de Deus, eu quero te dizer o seguinte: enquanto você às vezes se preocupar apenas em conhecer o que diz as Escrituras, mas que isso não for acompanhado de um toque do Espírito Santo, você vai continuar a sua vida inteira buscando informações, mas nunca vai achar o caminho, ou a resposta, ou a direção certa. Então eu quero te provocar através desse vídeo a buscar muito mais do que um conhecimento, mas a buscar uma experiência verdadeira com Deus.
Você não precisa, às vezes, de muita coisa. Você pode, no lugar onde você estiver, fazer uma oração a Deus pedindo para conhecer mais a respeito dele. E à medida que ele colocar algo em seu coração e você alinhando isso com o que eu tenho ensinado aqui, ou que qualquer outra pessoa possa estar ensinando, você vai ver que as duas coisas juntas, elas vão produzir modificação no seu comportamento e na sua visão da vida. Bom, eu espero muito que esse vídeo tenha te abençoado. Se ele te abençoou, compartilhe ele com outras pessoas que talvez estejam precisando também receber uma palavra desse tipo. E nós nos vemos na próxima semana. Até mais.